Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos dar início com uma oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos por este dia, por esta hora, que estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua Palavra. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando. Ilumina, Senhor Deus, nossas mentes, nossos corações, para entendermos, Senhor Deus, a Tua Palavra. E, Senhor Deus, dê suficiência para nós, para que possamos estar praticando a Tua Palavra. Para a honra e glória do Teu nome, usa a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que eu comecei na semana passada, sobre a igreja. E igreja, natureza, características e propósitos. Eu preciso saber quem eu sou, minhas características, e então eu vou cumprir com os propósitos que a palavra de Deus estabelece para a sua igreja. A natureza humana, segundo entendemos, nós fomos criados para Deus, e a nossa alegria e satisfação está em Deus. Então esse é o nosso propósito, a nossa natureza, o nosso propósito. Mas, infelizmente, por causa do pecado, nós não temos cumprido com esses propósitos. Que Deus esteja nos salvando, nos dando um novo nascimento, aqueles que necessitam, que Deus tenha misericórdia, e que o Espírito Santo ilumine nossas mentes para entendermos a palavra, entendermos sobre a igreja, natureza, características e propósitos. Vou repetir aqui algo que coloquei na semana passada, para ficar bem claro. Tanto para Lutero quanto para João Calvino, a igreja simplesmente é a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo. Comunidade dos santos, dos separados, comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, que é a cabeça da igreja, o rei da igreja. E esse teólogo diz: a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, do Antigo, do Novo e de hoje e amanhã, se Deus permitir. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 1 Pedro capítulo 2 diz: vós, porém, sois raça eleita. Vós sois raça eleita. Então, aí já vou entendendo a minha natureza. Vós sois o que nós somos. Vós sois raça eleita. A palavra eleita é selecionado. Selecionado por Deus. Escolhido por Deus. Vós, porém, sois raça eleita. Selecionado, escolhido por Deus. Aqui, nesse texto de Efésios 5, 25, o termo a igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimi-los, todos os salvos pela morte de Cristo, todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, do Antigo, do Novo, de hoje e de amanhã. Diz Mark Dever, no seu livro, que tem o título de O que é uma igreja saudável? Ele diz: a igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. E ele continua e diz: é um povo, o povo da nova aliança, comprado por sangue, povo de Deus. Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Ele não se entregou por um lugar, e sim por um povo. Recordar e entender que a igreja é um povo, uma reunião de pessoas, é um povo, deve ajudar-nos a reconhecer o que é e o que não é importante. Vou repetir. Recordar e entender que a igreja não é um lugar, é um povo, ajuda-nos a reconhecer o que é e o que não é importante. Então a igreja é o povo de Deus, o povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Os teólogos, eles ensinam, quando eles falam sobre a igreja, eles ensinam sobre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem, como nós a vemos aqui na Terra. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam a fé em Cristo e dão provas de tal fé nas suas vidas. Então, a igreja visível é aquela que nós vemos aqui na Terra e o que caracteriza é aquele povo, aquela pessoa que professa, que confessa Jesus Cristo como seu Salvador e dá prova na sua vida desta fé. A igreja visível no mundo, é importante entendermos isso. A igreja visível no mundo, ela sempre incluirá descrentes, porque não podemos ver o coração da pessoa como Deus o vê. Coração de cada um. Deus é quem sabe. O próprio Jesus, ele advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos, ele disse, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Disfarçados, Jesus diz para acautelai-vos, porque eles vêm disfarçados como ovelhas, em ovelhas. A palavra disfarçados aí é uma veste externa, um manto, que ele vem como ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. A natureza do lobo é diferente, a natureza da ovelha também é diferente do lobo. Então isso mostra, mas ele vem disfarçado. E também diz aí em Mateus ainda, né, capítulo 7, que alguns tinham convicções erradas de que eram a igreja do Senhor. Veja o que diz o texto. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, isso aqui está dizendo Jesus: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, alguns estavam enganando-se a si mesmos, mas não sabiam, e é uma hora terrível para descobrir que ele não conhece a Jesus. E Jesus, nesta hora, diz: nunca vos conheci. Agostinho, ele escrevendo sobre a igreja visível, ele disse: muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Quando reconhecemos que há descrentes dentro da igreja visível, existe o perigo de que nos tornemos cheios de julgamento. A gente começa a querer separar
julga, acho que esse irmão não é crente. Podemos começar a duvidar da salvação de verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, e assim trazer grande confusão à igreja. E falando sobre isso, um reformador, ele disse do perigo dessa confusão. Ele disse: precisamos fazer um julgamento amoroso. E continua: reconhecendo como membros da igreja todos os que, pela confissão de fé e pelo exemplo de vida e pela participação nos sacramentos, professam o mesmo Deus e o mesmo Cristo conosco. Então esse é um julgamento amoroso, quando a gente reconhece como membros da igreja todos aqueles que confessam pela fé a Jesus Cristo como Salvador, confessam que creem na palavra de Deus, como a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, confessam que creem na Trindade e assim naquelas doutrinas básicas da fé cristã. Então eu preciso reconhecer como membros esses que pela sua confissão e pelo exemplo de vida e pela participação nos sacramentos professam o mesmo Deus e o mesmo Cristo conosco. Não devemos tentar excluir ninguém da comunhão da igreja, a não ser que essa pessoa que professava ou professa a fé traga disciplina, ela mesma traga disciplina sobre si mesmo por causa de um pecado e não se arrepende deste pecado. Ou claramente ela declara ser descrente assumido. Então aqui é a igreja visível, a igreja que nós vemos na terra. Mas dentro da igreja visível há descrentes. Há descrentes. Agora a igreja invisível. Igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Não podemos ver a condição espiritual do coração de ninguém. Deus é quem sabe plenamente. Podemos ver os que frequentam a igreja e perceber sinais externos na vida da pessoa de uma ação interna no coração. Mas não podemos, de fato, ver o coração das pessoas e nem enxergar a sua condição espiritual em que elas se encontram. Algo que só Deus pode fazer. Timóteo nos escreve: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, nós temos aí, percebemos sinais exteriores, mas com certeza, verdadeiramente, é só Deus é quem sabe a condição espiritual do coração de uma pessoa. E dentro deste assunto, a igreja visível e invisível, tudo para entendermos a natureza, característica e propósito da igreja, eu trouxe aqui alguns textos que nós vamos passando aqui e algumas metáforas, né? Algumas imagens que o Novo Testamento nos traz sobre a igreja e que isso nos ajude a entendermos a natureza, as características e os propósitos da igreja. O texto de 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Olha, ele começa assim: vós, porém, sois, raça eleita. O que vós sois? Vós, igreja, o que vós sois? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Vós sois agora, porque ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. No verso 7 de 1 Pedro capítulo 2 e no verso 8, diz lá: mas para os descrentes
esses descrentes, no verso 8 diz, tropeçam na palavra, são desobedientes para o que também foram postos. Então, são descrentes, tropeçam na palavra, são desobedientes para o que também foram postos. E aí, então, por isso que Pedro diz, vós porém, então olha, descrentes, vós porém, os crentes, vós porém, sois. Aí a gente vai entendendo as características, a natureza da igreja. Aqui em Efésios capítulo 3, verso 10 diz, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Cabeça, igreja, ele comanda. Temos uma nova natureza em Cristo Jesus como igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E dois textos aí, dois versos, né? Mateus 5,13 e Mateus 5,14. Observe e pense bem no que Jesus disse sobre a sua igreja. Ele diz, vós sois o sal da terra. Né? Lembra Pedro quando diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Jesus dizendo para nós, para a igreja dele, vós sois o sal da terra. Da terra. Pense nisso, caro irmão, cara irmã. A igreja, ela tem características, propósitos e natureza. Ele diz, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Eu, como igreja, sou o sal da terra. Jesus me chamou para ser sal aonde quer que eu esteja. O tempo que Ele permitir que eu esteja aqui. Então, eu já preciso fazer uma pergunta. Eu sou sal, eu tenho temperado, eu tenho trazido aquilo que, como igreja, devo trazer? Eu sou a luz do mundo? A partir das descrições que a Bíblia nos dá sobre a igreja, podemos entender a natureza da igreja. E entendendo a natureza da igreja, compreendemos o propósito da igreja, ou os propósitos da igreja. As Escrituras usam uma ampla variedade de imagens, de metáforas, de imagens que descrevem a igreja. Por exemplo, como família. A igreja como família. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, ele diz, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, os moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então observe que Paulo vê a igreja como uma família maior. Ele diz a Timóteo para que agisse como se todos os membros da igreja fossem membros da sua própria família, ou seja, a igreja como uma família maior. Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Deus é o Pai desta grande família que é a igreja. Como, porém, outra metáfora, né, outra imagem que a Bíblia nos traz é aqui em Efésios 5, 24 e 25, né, falando ali aquele texto bem conhecido, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E no verso 32, ali nesse contexto, falando sobre a igreja, ele diz, grande é este mistério. Veja, ele vem falando da mulher para se sujeitar, como a igreja está sujeita a Cristo, e vem falando do marido para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja.
Então Paulo diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Cristo está se referindo aí a Cristo e à igreja. Maridos, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. E esposas sejam submissas, sujeitas ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Jesus Cristo. E também outra metáfora é da noiva. Porque diz aí 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O apóstolo Paulo falando da igreja de Corinto, que ele quer apresentá-la como virgem pura a um só esposo, que é Jesus Cristo. Em outras metáforas, as Escrituras comparam a igreja como um ramo, né? Um texto famoso de João capítulo 15, verso 5. O ramo da videira. Eu sou a videira, Jesus. Vós, a igreja, os seus discípulos, são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o ramo da videira, uma outra metáfora. E também tem um outro texto aqui de Romanos que vai falar sobre um ramo, mas é um ramo da oliveira, quando Paulo está comparando a igreja com a igreja Israel no Velho Testamento. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é que te sustenta, que sustenta a ti. Então, o ramo da videira, o ramo aqui agora da oliveira. Então, fala que a igreja aqui é o ramo desta oliveira. E quem ela está ali enxertada e ela tira os seus nutrientes da seiva da oliveira, da raiz da oliveira. E para lembrarmos que não é o ramo que sustenta a oliveira, no caso aqui, mas sim a raiz, né? A raiz é que sustenta os ramos. Uma outra metáfora é lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Mais uma vez, né? O apóstolo Paulo usando aí essas metáforas. Sois vós, igreja, sois lavoura de Deus, edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. E também diz no 1 Pedro 2, verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja outra vez, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Então aí também, além de ser o novo templo, né, casa espirituais, sois pedras que vivem, sois edificado, casa espiritual, novo templo. Além de novo templo, o verso 5 também nos diz novo grupo de sacerdotes. No Velho Testamento, ali havia os sacerdotes que ministravam no templo, no tabernáculo, e hoje a igreja é um novo grupo de sacerdotes, sacerdócio santo.
é também um novo grupo de sacerdotes para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E também, como vimos na semana passada, que nós comentamos sobre essa metáfora da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a comunidade dos santos, qualquer comunidade dos santos em qualquer lugar, cada comunidade é responsável pelo ensino da palavra e por guardar a verdade de Deus. Coluna e baluarte da verdade. E também vimos na semana passada a metáfora, né, a imagem da igreja como corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao verso 27, a gente vê ali Paulo mostrando essa metáfora e querendo explicar vários ensinos para nós sobre a igreja. E o verso 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí no verso 27 diz aí: ora, vós sois corpo de Cristo. Mais uma vez, ora, vós, a igreja, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então a diversidade, né? Vários membros formam o corpo de Cristo, a igreja. Diversidade e unidade. Em Efésios, ele usa também a metáfora do corpo para explicar sobre a igreja. E tem orientações, ensinos diferentes de 1 Coríntios 12. Observe, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Agora aqui, ele mostra que Jesus aqui nesse Efésios, ele é o cabeça. E aqui o corpo que está ligado à cabeça, que é Cristo Jesus. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Então, aqui em Efésios há uma relação vital entre a cabeça e o corpo. Todos esses textos, é importante você depois, né, está tudo aqui marcado, está gravado, você pode ler e reler, né, ver os textos para compreender detalhes das metáforas que são usadas aí para nos ensinar sobre a natureza, sobre as características e assim entendemos o propósito da igreja. A quantidade enorme de metáforas usadas para referir-se à igreja no Novo Testamento deve lembrar-nos que não devemos nos concentrar apenas em uma metáfora, né? Isso é um erro. Então a quantidade enorme de metáforas, né? Vós sois o sal, a luz, o casamento, a família, o noivo, a noiva, essa variedade, o ramo, né? Da videira, da oliveira, essa variedade de metáforas deve lembrar-nos de que não devemos nos concentrar em apenas uma delas. Nós devemos que entender todas, estudar todas, para entendermos a nossa natureza, as nossas características como igreja e os propósitos. E agora, uma aplicação para nós de tudo isso que vemos aqui. Cada uma dessas metáforas usadas para referir-se à igreja pode ajudar-nos a apreciar mais a riqueza do privilégio que Deus nos deu, tornando-se parte do corpo da igreja. Vou repetir. Cada uma das metáforas usadas para referir-se à igreja pode ajudar-nos a apreciar mais
a riqueza e o privilégio que Deus nos deu, tornando-nos parte do corpo, a igreja. E preciso entender, nós fomos eleitos, chamados, comprados, convocados para. Eu tenho agora uma nova natureza em Cristo Jesus. Eu tenho características da igreja. Preciso entender para que eu cumpra com os propósitos que Deus tem para a sua igreja. Por exemplo, o fato de a igreja ser uma família deve aumentar o nosso amor e a nossa comunhão como a igreja, grande família onde temos Deus como nosso Pai. Então deve aumentar, eu devo procurar aumentar o meu amor uns pelos outros e a nossa comunhão. A ideia de que a igreja é como a noiva de Cristo deve incentivar-nos a lutar mais pela pureza e pela santidade, a batalha espiritual, oração, leitura bíblica, jejum, comunhão. Então eu preciso, como noiva de Cristo, buscar a força no Senhor, depender do Senhor para lutar mais pela pureza e pela santidade da minha vida e assim também da vida dos irmãos. O relacionamento entre marido e mulher, assim como vimos ali em Efésios, serve também para que cresça o nosso amor por Cristo e a submissão a Ele. Maridos, amai a vossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu entender cada vez melhor o amor de Deus em Cristo por mim e eu cada vez mais amar o Senhor e me sujeitar, me submeter a Ele. Eu, como igreja, ser submisso a Jesus, o cabeça da igreja. E a imagem da igreja como ramos de uma videira ou de uma oliveira deve levar-nos a descansar em Jesus inteiramente. Porque lembra, nós dependemos, o ramo está ali, mas ele depende da seiva, né? Participante da raiz e da seiva da oliveira. Se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então Deus é que nos sustenta. Deus é que faz com que nós tenhamos alegria, paz, todo fruto que vem, que parte de Deus, do Espírito Santo, que nós possamos manifestar, e isso só vai acontecer quando eu me submeter cada vez mais ao Senhor. Então a imagem da igreja como ramos de oliveira ou de videira deve levar-nos a descansar nele inteiramente, continuar a crescer na vida cristã, produzir frutos, resultado da vida que procede da videira e da oliveira. Então, participando da raiz e da seiva, ou seja, tendo em comunhão com o Senhor Jesus Cristo para produzirmos frutos. A figura da igreja como novo templo de Deus deve aumentar a nossa consciência da presença de Deus que está em nosso meio quando nos reunimos. Eu preciso crer que Deus está em nosso meio quando nos reunimos. A igreja como sacerdócio deve entender, a igreja como sacerdócio deve ajudar-nos a ver mais claramente a alegria e a satisfação que Deus tem nos sacrifícios de louvor que oferecemos a Ele, né? Nós como sacerdotes agora podemos nos entregar a Ele, as nossas orações, as nossas intercessões, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso serviço, o nosso tempo, isso tudo em sacrifício agradável ao Senhor. A igreja, então, como também corpo de Cristo, deve aumentar, corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios, entendendo as duas metáforas. Então, primeiro, a igreja como corpo de Cristo, a individualidade de cada um, mas ao mesmo tempo a coletividade
né? Cada membro, mas todos os membros juntos formam o corpo, a igreja. Então, a dependência uns dos outros, a dependência mútua e a nossa apreciação na diversidade dos dons no corpo de Cristo. Deus dá dons a outros irmãos, como dá dons a mim, para que juntos edifiquemos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, nós como igreja, vós sois, né, o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como igreja, eu preciso, a minha natureza como igreja, as minhas características como igreja, como corpo, como família, como coluna e baluarte da verdade, como sacerdócio santo, como ramo da videira ou da oliveira, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então eu lanço um desafio para nós todos, que como igreja eu esteja buscando entender realmente se eu tenho essa natureza. Se eu tenho essa natureza, se eu sou nova criatura, se eu já nasci de novo. Converse com Deus nessa semana, tire alguns dias para orar e para jejuar. Eu, como igreja, eu realmente tenho as características verdadeiras da igreja? Será que eu não vou me decepcionar naquele dia? E quando eu estou pensando que eu vou entrar na presença de Deus e Deus vai dizer para mim, venham benditos de meu Pai. E aí ele me diz, apartai-vos de mim, malditos. Eu preciso buscar na palavra de Deus e de Deus, e isso eu posso ter algumas convicções bíblicas, estudando a palavra de Deus, 1 João, ter uma experiência verdadeira com o Senhor, arrependimento verdadeiro, a fé em Cristo, que eu entenda que Jesus é o substituto, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Ele. Quando eu entendo isso, e tudo isso pela graça, o favor de Deus para com os pecadores. Só lendo esse último texto, que talvez vamos analisar ele na próxima aula. Vós, porém, sois. Vamos lá. Vós, igreja. Vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sois. Eu estou consciente disso. Eu estou consciente disso. Realmente eu estou consciente disso. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de que, alguns propósitos aqui, de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A misericórdia de Deus te alcançou? A graça de Deus te alcançou? Você já teve uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo? Já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados? Quando você peca, você sente tristeza, você luta, você tem uma batalha espiritual. São características de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, de uma pessoa que é raça, que foi uma pessoa eleita, sacerdócio real. São características. E você possa estar meditando nisso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E se eu sou o sal da terra e a luz do mundo, eu tenho dado gosto, eu tenho amado, eu tenho servido, eu tenho me disposto, assim como Cristo me amou e se sacrificou por mim, eu tenho disposição de me sacrificar pelo meu próximo, seja ele quem for. Seja ele quem for.
Eu estou pensando nisso. Eu sinto isso. Eu penso nisso. Se não, é importante você avaliar isso, porque avaliar isso agora, avaliar isso nesses dias, enquanto você está respirando aqui. Porque aquela palavra de Jesus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos milagres? Muitos, não foram poucos, fizemos muitos milagres. Jesus vira e diz para eles, dirá para eles, explicitamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Características da igreja, natureza, características e propósito. Que Deus nos abençoe nesta caminhada, nesse estudo da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela tua santa palavra e por vários irmãos na história que se empenharam em estudar a tua palavra para nos trazer doutrinas bem mais claramente para que possamos entender, Pai. Pai, ilumina a mente da tua igreja, Senhor Deus. Dê discernimento, Senhor Deus. Discernimento espiritual, Pai. Das realidades, Pai. Abre os olhos, Senhor Deus. Perdoa os pecados, Pai. Nossos pecados. E nos leva, Senhor Deus, como igreja vitoriosa. E nós aguardamos a tua volta. Porque o Senhor disse que, assim como o Senhor foi, o Senhor voltará, mas não mais para perdoar pecados, e sim para reinar com a sua igreja. Louvado seja o teu nome, e que a tua igreja reine vitoriosa, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós possamos a cada dia pregar o teu evangelho, a tua salvação em Cristo, a boa nova para aqueles que estão próximos de nós, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, agradecidos. Amém.